Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Trazemos um abraço fraternal dos nossos companheiros do Fonte de Luz de Campo Bom. A doutrina espírita, ela tem uma missão. E essa missão tem vários autores falam da missão da doutrina espírita. Mas nós queremos trazer para o início da nossa reflexão de hoje o que o espírito de Manuel Filomeno de Miranda fala na obra Amanhecer de uma Nova Era. Ele vai nos dizer que a missão do espiritismo é iluminar a consciência humana, ensinar o indivíduo a encontrar a própria paz, sob a inspiração do excelso bem, conduzir com segurança aquele que o busca, propiciando-lhe harmonia interior e alegria de viver. E é efetivamente esta fala de Manuel Filomeno de Miranda que nós queremos nesta noite refletir com os irmãos, porque o nosso tema é Espiritismo, uma nova leitura de vida. E quem conhece a doutrina espírita e que procura aprofundar-se nas suas obras que aqui estão nesta mesa, que pegam estes livros, que abrem, que têm a curiosidade de conhecer a doutrina e buscar conhecê-la profundamente, chega a este resultado. Chega a esta questão que nós tanto queremos, buscar a paz. Ter paz, caminhar com tranquilidade. Então, é efetivamente isso que a doutrina espírita vai nos alcançar. Iluminar a nossa consciência. Mas quando nós falamos em leitura de vida, por que nós buscamos esta temática? Porque muitos de nós não conhecemos a doutrina espírita desde o berço. Muitos de nós a encontramos pelo caminho. Muitos de nós viemos de outros credos religiosos, de outras caminhadas, às vezes também de nenhuma caminhada, espiritualmente falando. Mas nós encontramos a doutrina em algum momento. E quando nós começamos a estudá-la em profundidade, começamos a perceber seus postulados, a visão que nós passamos a ter de Deus, a busca desta compreensão deste Pai justo, amoroso e bom, que dá a oportunidade para que nós venhamos a renascer, a buscar um novo caminho, faz com que nós comecemos a perceber que a nossa vida, esta existência, não é mais da forma como pensávamos antes. E aí Kardec vai trazer um raciocínio muito interessante no comentário da questão 191 de O Livro dos Espíritos, que ele faz uma comparação que nós gostamos muito, que ele diz assim: a vida do espírito, pois se compõe de uma série de existências corporais, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal compõe-se de uma série de dias, em cada uma das quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Vejamos este comentário de Kardec. Ele vai nos dizer que nós estamos, então, numa existência. Hoje nós estamos todos aqui numa etapa que começou no nascer e que vai terminar esta etapa quando nós deixarmos o corpo físico, porque somos espíritos imortais. A doutrina espírita, no seu bojo, no seu contexto principal, ela matou a morte. Ela vai nos dizer que nós estamos na presente existência progredindo. Porque vamos perceber, meus irmãos, que na obra, O Livro dos Espíritos, Kardec didaticamente faz duas perguntas que nos parecem ter o mesmo sentido, mas não tem. Porque ele vai dizer vai perguntar na questão 132 do Livro dos Espíritos qual o objetivo da encarnação. E quando ele traz na 167 o objetivo da reencarnação, as respostas são diferentes, porque o foco de raciocínio é diferente.
Quando ele diz lá na 167 o objetivo da reencarnação, e é o que ele está falando aqui, né? A vida do espírito se compõe de uma série de existências corporais, ele está falando da reencarnação. E aí a resposta vai nos dizer, né, que é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? Os espíritos terminam essa resposta nos questionando. Sem nós estarmos todos numa série de existências para que nós possamos progredir enquanto coletividade humana, nós ficaríamos fadados a apenas uma existência. Então, aqui ele já traz isso. Mas por que a gente tem a presente existência? Qual o objetivo da encarnação? E aí nós estamos falando do hoje, deste momento que nós estamos. Nós estamos numa existência corporal. E os espíritos, eles vão nos dizer que nós encarnamos com o objetivo de chegar à perfeição. É o nosso progresso. E aí, essa resposta é um pouco mais longa, porque os espíritos vão nos dizer que para uns de nós é uma expiação, para outros é uma missão. Mas, para que nós possamos alcançar esta perfeição, nós temos que sofrer as vicissitudes da existência corporal. E então vai nos dizer que ainda tem outro fim, que é de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, enquanto a humanidade vive perguntando por que eu estou aqui, qual o objetivo de estarmos aqui, caminhando, e às vezes existências sofridas, difíceis, com provas, com expiações complexas, e se perdem no meio do caminho. E a doutrina espírita vai nos dizer que nós estamos aqui com o objetivo de chegar à perfeição. É um caminho de progresso. E aí muda toda a visão. Por isso, uma nova leitura de vida. Porque vai nos dizer assim, lá no Evangelho, no 2º capítulo da obra, Meu Reino Não É Deste Mundo, depois que Kardec fala da vida futura, ele vai nos trazer um texto belíssimo chamado O Ponto de Vista. Quem estudou e já leu essa obra vai se recordar que são argumentações de Kardec dizendo o quanto a nossa postura e comportamento da vida se modifica quando nós temos um ponto de vista da doutrina. E ele argumenta lá naquele item, nos itens seguintes, ele vai argumentar primeiro, vai nos dizer que a doutrina espírita traz uma ideia clara e precisa da vida futura. Não existe mais dúvida. E vai falar também neste texto que existem aqueles que têm dúvida e tem uns que não têm nenhuma certeza do porvir. O quanto nós olharmos para nós hoje e percebermos que estamos numa existência, que viemos de outras existências, portanto somos hoje o resultado das existências passadas, que estamos numa existência e que teremos muitas outras, faz com que olhemos a vida do espírito sendo dilatada por várias existências. Isso nos dá uma compreensão melhor da vida. Por que aquele núcleo familiar? Por que este momento? São essas articulações que nós projetamos antes de vir. O nosso livre-arbítrio esteve conosco quando nós dissemos, tá bom, agora já estamos na espiritualidade há um tempo, vamos ter que voltar. Porque a resposta da questão 132, os espíritos dizem, Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de chegar à perfeição. Nascer de novo não é uma escolha. Nós vamos nascer de novo. A reencarnação, ela existe, nós queiramos ou não, acreditemos ou não, porque é da lei de justiça. Quando nós falamos na justiça e na bondade de Deus, um dos meios da sua justiça imperar é a reencarnação. É a pluralidade dessas existências para que nós venhamos a progredir. Isso é raciocínio lógico e complexo ao mesmo tempo, porque vai dizer como nós estamos articulados naquela família. Por que desta profissão? Por que dessa condição financeira? Lá, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 258, nós podemos estudar como que nós nos preparamos para voltar. E aí vai dizer como que nós escolhemos as provas.
E aí, por incrível que pareça, meus queridos irmãos, nós escolhemos. Alguns dizem para mim, Jo, eu não acredito que eu escolhi tudo isso. Acho que eu não estava muito bem da cabeça quando eu fiz isso. Mas a gente escolheu, meus irmãos. Nós escolhemos todas essas situações. Mas, uma vez que eu escolho a minha nova existência, em linhas gerais, em gênero de provas, uma vez que nós escolhemos, aqui vai ser tudo assim, meticulosamente, nós temos ainda aqui a liberdade de escolha. Nós podemos, em algumas situações, estarmos modificando, temos livre-arbítrio. Mas as situações que nos chegam são nossas. Fomos nós que, por alguma questão, por algum motivo, na espiritualidade, escolhemos. E com a ajuda do nosso anjo da guarda, espírito protetor, amigo, como queiram chamar. Então, nós temos a companhia desse espírito protetor que nos auxiliou antes da existência, da presente existência, está conosco, nos acompanhando nessa existência e estará, se Deus quiser, né, nos aguardando quando nós daqui sairmos desse corpo físico. Então, vejamos que nós também, pela doutrina, percebemos que temos ajuda espiritual. Não só o nosso espírito protetor, mas a espiritualidade nos envolve o tempo todo quando nós, por opção, por livre-arbítrio, escolhemos sintonia com os benfeitores espirituais. Aqueles irmãos que leem as obras de André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, por exemplo, que começa lá em Nosso Lar, percebem nitidamente o amparo espiritual. Percebem o quanto estes amigos estão conosco, nos rodeiam, nos auxiliam, mas nós precisamos fazer essa sintonia. Nós precisamos, em alguns momentos, nos ligarmos a eles. Porque, infelizmente, gente, espírito superior, e o nosso espírito protetor o é, ele é superior a nós, ele é um espírito bem superior à nossa condição evolutiva, ele não se mete onde não é chamado. Então, nós precisamos fazer a conexão, pedir, conversar com ele. E aí nós vamos perceber que este olhar da vida futura vai fazer com que nós percebamos agora e busquemos entender o que nós estamos fazendo aqui. Ah, é para progredir. Beleza. Entendemos isso. E aí nós vamos buscar em Leon Denis, numa obra que nós gostamos muito, chamada Depois da Morte, quando ele nos fala sobre a vida terrestre, este momento que nós estamos aqui. E ele, na sua filosofia, que é maravilhosa, em vários dos seus livros, especificamente nesse, ele vai dizer que a vida terrestre é uma escola. E nós sabemos, né? Estamos aqui para aprender. Um meio de educação e de aperfeiçoamento, para chegarmos à perfeição. Questão 132. Pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Ele nos dá 3 instrumentos de progresso. Ele nos fala destes 3. Então, a vida terrestre é uma escola, um meio de educação e de aperfeiçoamento. Mas quais são, então, estes caminhos que nós vamos fazer? E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses 3 momentos em que a gente está se aperfeiçoando aqui na Terra. O primeiro deles, então, é o trabalho. E nós dividimos este raciocínio do trabalho em 3 momentos. Existe o trabalho que nós chamamos de ação indispensável à subsistência corporal. Nós precisamos do trabalho para nos mantermos, certo? Para que a gente tenha o alimento, a roupa, as nossas coisas materiais que nós precisamos, porque estamos todos nós encarnados. Por enquanto, né? Sabemos que é por enquanto. O segundo trabalho que nós gostaríamos de trazer quando falamos neste ponto de evolução, de aperfeiçoamento, que é o trabalho de transformação íntima. E aí penso que é um dos mais difíceis, que é quando nós vamos buscar em nós novos estágios de consciência. Lembremos que na obra O Livro dos Espíritos, a questão do 675, Kardec pergunta se por trabalho só se considera as ocupações materiais. Os espíritos dizem que não, que toda ocupação útil é trabalho. Então, quando eu utilizo para mim,
de olhar para dentro de mim, este trabalho interno, de perceber quem é a Juscelene, quais são as suas dificuldades, onde ela se atrapalha mais, o que eu preciso fazer, aquela reflexão que nós temos lá na questão 919, letra A do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho responde qual é o meio mais prático de se melhorar nessa resistência e resistir à atração do mal. E aí os Espíritos dizem, né, que a gente vai lembrar de conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec diz, sim, nós sabemos de toda essa momento de intensidade, do quanto essa máxima é importante, mas qual o meio prático de fazer? E aí eles chamam, e essa resposta tem assinatura, Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho? Porque Santo Agostinho foi o exemplo daquilo que ele fala naquela questão. É uma página e meia de resposta, onde ele começa dizendo que todas as noites, ao fim de cada dia, ele interrogava a sua consciência, se questionava do que havia feito, se não tinha feito algo de errado para alguém, se aprovesse a Deus chamar naquele momento, ele teria algo a envergonhar-se, e por ali ele segue discorrendo naquela questão. Então, este trabalho é o trabalho de autotransformação. Porque quando nós verificamos por que a gente erra, por que hoje, no fim do dia, quando eu penso, por que eu fiz isso aqui? Por que eu disse essas questões? Por que eu me posicionei desta forma? E aí nós vamos refletir para nos descobrirmos quem somos. Certa vez, ouvindo uma palestra de uma amiga, ela disse assim, né, numa palestra, que de vez em quando ela se leva para passear. Eu achei aquilo tão interessante, que é quando ela vai conversar com ela mesma. Porque geralmente nós vivemos num mundo de tantas questões, de tão bombardeio de informações, que quando é que a gente para conversar com a gente? Quando é que nós nos olhamos? Mesmo que a doutrina espírita nos fale que nós devemos meditar, orar, nós vivemos muito acelerado. Então, esse trabalho de transformação íntima é um trabalho interno. E o terceiro momento de trabalho é um bem interessante, que nós, estudando a doutrina espírita, fomos achar no meio dos estudos, que é a ocupação do tempo livre. Lá no Centro Espírita, como todo mundo me conhece, diz, a vem a Ju, não quer dar nem folga pra gente. Nem tempo livre ela quer que a gente tenha, já nos bota a trabalhar em tudo que é tempo. Gente, o que a gente faz no tempo livre? Todos os trabalhadores do Irmandalva, nesse momento aqui, poderiam estar em casa e a casa fechada, não poderiam? Eles estão trabalhando de voluntário no seu tempo livre. Tudo o que a gente faz quando a gente tem essa possibilidade de estruturar o nosso tempo? Porque o trabalho profissional tem suas horas. Nós temos que ter horas de repouso, nós temos que cuidar da família, mas o tempo livre, aquele que a gente poderia doar. Nesse momento, a espiritualidade, em várias obras, vai nos dizer que esta tarefa nos dá satisfação pessoal, mas também nos ajuda a alcançar algo para suprir a necessidade do outro. Seja pela palavra, seja pelo objeto material, pelo atendimento das necessidades daquele irmão. Então, vejamos que o trabalho nos oportuniza, sim, aperfeiçoamento, porque ele, no trabalho material, eu me mantenho fisicamente, a minha família, toda a estrutura. No trabalho interno, eu, enquanto espírito imortal, estou me cuidando, trabalhando as minhas necessidades. E no trabalho de ocupação do tempo livre, o voluntariado, seja em que instituição for que venhamos a fazer esse voluntariado, ele vai fazer com que nós cresçamos auxiliando o outro, cuidando do outro, mas também nós nos desenvolvamos. Porque é fácil trabalhar coletivamente? É fácil? 2 pessoas já dá encrenca. É ou não é? Não, para não dar encrenca, a gente tem que estar sozinho. Porque nós somos pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, com uma maneira de ser diferente. E aí, nós vamos perceber Joana falando assim, que o movimento da alma em busca do Criador supõe aprendê-lo pela oração e externá-lo pela ação do trabalho. Olha só que bonito. Quando nós oramos, nós estamos nesta busca com o Criador, mas quando nós trabalhamos, nós estamos externando o trabalho e a oração através da ação. O estudo. Aí nós pensamos
primeiramente nos livros, porque estudo para nós parece ser sempre aquilo que a gente lê, e não deixa de ser. Mas a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, Cristo Consolador, que é um capítulo que chama nós, enquanto espíritas, aqueles que optamos por estudar e seguir a doutrina espírita, tem uma fala do Espírito de Verdade que inicia assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. O instruí-vos, ele vai trazer no seu bojo todo este contexto para que nós possamos, além de praticar o amor, nos instruirmos enquanto espírito imortal. E esse instruir-vos é muito mais do que apenas o estudo formal. É muito mais do que uma leitura. E aí nós buscamos este conceito na obra Mediunidade e Consciência. Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. E vejamos como é amplo este conceito de estudo. Porque lá na obra diz assim: com quais as formas de estudar? E eu duvido que alguém aqui não tenha estudado hoje. Quer ver como alguém estudou? Olha lá. Lendo, ouvindo. Se ninguém estudou hoje, está estudando agora. Porque a gente está ouvindo. Refletindo. E a gente está refletindo agora. Vocês estão pensando, isso me serve. Não, isso aqui eu não vou gastar meu tempo livre, não. Estou contestando, não, eu vou. Estamos refletindo. Meditando, interagindo. De que forma a gente estuda interagindo? Com as pessoas, com a natureza, tudo que nos rodeia e conosco mesmo. Um convite ao autodescobrimento, aproveitando esta maravilhosa viagem da evolução, minuto a minuto, com a consciência atenta para reter o que Deus tem para ofertar. Vejamos como a gente pode estudar muito, desde que nós tenhamos vontade. Alguém diz alguma coisa que nos auxilia, nós lemos uma pequena página, nós ouvimos uma palestra, nós observamos a natureza. E vou contar para vocês uma experiência pessoal deste final de semana. Eu fui a uma festa de família, de 98 anos, de uma tia do meu esposo. Completamente lúcida, encantadora, 98 anos. Mas eles tiveram na família o desencarne de uma jovem, uma das netas da tia, que ficou na época um menininho de 3 anos. Hoje ele tem 6 anos. E ele não convive mais tanto com a família, ele está com o pai, não moram mais na mesma cidade. E eu lá naquela, sabe como é festa de família, né? O pessoal não se encontra há muito tempo, vem gente até de outros estados, enfim, aquele burburinho. E quando esse menino chega para a bisa dele, que ele veio para a festa, que ele troca um olhar com ela, e ela com ele, que não era de uma criança de 6 anos e de uma senhora de 98. Era um olhar de alma para alma. Uma criança de 6 anos que olha para sua bisavó e fica por alguns minutos olhando firmemente nos olhos dela. E aquela comunicação sem palavras. Sabe quando não tem palavras? A gente sabe, né? E depois ele abraça ela por muito tempo. E eu fiquei imaginando, estudando aquela situação, imaginando quem são esses espíritos? Quem são essas almas que se encontram um chegando e outro partindo? Porque se cruzaram na existência e vão se cruzar por pouco tempo. Então vejam assim a beleza que é nós estarmos atentos à observação. Aquilo não é um encontro de pessoas encarnadas, é um encontro de almas. Aquele encontro era emocionante. E eu e meu esposo espíritas, né, a gente se olhou, né, e a gente entendeu o que era aquilo tudo. Mas os outros familiares não entendem. Como que uma criança de 6 anos olha tão profundamente para uma pessoa, imagina uma criança de 6 anos, mal olha pra gente, né? Eles correm, eles brincam, eles pulam, eles fazem tudo, se são saudáveis. E nós percebemos, ele ficou minutos, gente.
olhando nos olhos dela. E eles trocavam aquele amor sem palavras. E eu digo assim, eu queria que André Luiz, na sua série, através do Chico, pudesse nos contar essa história, porque ela devia ser muito linda. Então, nós aprendemos o tempo todo, mas é preciso ter o quê? Olhos de ver, coração de sentir. Então, quando nós estamos entendendo que nós somos eternos aprendizes da vida e que toda e qualquer situação é uma situação de aprendizagem, até mesmo às vezes de percebermos o que não fazer. Quantas vezes nós aprendemos o que não fazer, vendo coisas que a gente vê que estão equivocadas? Mas isso é importante, nós termos este coração de sentir, este olhar de aprender com todas as pessoas, porque todas elas nos ensinam. Todas. Ninguém está aqui que não possa ensinar nada. E ninguém está aqui pronto, que já aprendeu tudo. E quando nós vamos para o sofrimento, quando o Leon Denis nos fala que esse crescimento nosso pelo trabalho, pelo estudo, mas também pelo sofrimento, é quando os espíritos dizem que nós temos ainda que expiar. É quando nós sabemos que essas existências que são anteriores, nós tivemos equívocos. E que esses equívocos, em algum momento, nós vamos ter que devolver para a vida, porque quando nós não agimos pelo amor, nós infringimos a lei do nosso Pai. E aí nós precisamos devolver para essa lei isso que a gente roubou. Às vezes era a paz das pessoas, às vezes podia ser o que elas tinham de questões materiais, enfim. Mas o que é importante é nós percebermos que nós só sofremos porque nós somos imperfeitos. E o sofrimento, ele vai ter o tempo de nós compreendermos a sua utilidade, de nós compreendermos a lição. Porque quando nós estamos nesta escola, que Leon Denis fala, quando aprendemos a lição, a gente vira a página. Mas nós precisamos aprender a valorizar o que temos, a saber que nós temos condições que não sabemos até quando, porque nós não sabemos o projeto reencarnatório nosso. Nós não sabemos as vicissitudes, as dores, os problemas, as dificuldades que virão. E isso, gente, não é premonição, e eu nem sou médium de premonição, é porque é da vida. Nós estamos aqui, aproveitemos os dias, aproveitemos as condições de ir e vir, aproveitemos a saúde, aproveitemos ter um trabalho. Quando nós passamos pela pandemia, nós pensávamos assim, nossa, vai ser um grande salto na Terra. As pessoas vão aprender muito. Não foi esse o resultado. Nós sabemos que não foi. Alguns aprenderam, mas muitos não aprenderam nada. Então, nós precisamos, será que nós vamos precisar de outro mecanismo da lei para que nos sacuda o nosso planeta de novo? Ou nós podemos juntos, indo, fazendo a nossa parte? E aí, lá na obra que eu sou apaixonada, particularmente, O Céu e o Inferno, que é a nossa quinta obra básica, tem o Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 da obra. Gente, é belíssimo esse capítulo. Ele merece por nós ser lido, porque ele vai falar por que das nossas dores, como que nós anulamos uma falta. Tá, mas eu cometi um erro. Eu descobri nessa encarnação, meditando, conforme Santo Agostinho dizia lá na questão 919, eu fiz um equívoco. O que eu faço agora? Começa a reparar. Primeiro você se arrepende, que é quando você se dá conta daquilo que você fez. Começa a reparar. O que é reparar? Faz o bem. Faz o bem todas as vezes que a vida te oportunizar. Por menor que seja, por pequenininho, que às vezes a gente acha tão pequeno, mas eu não vou fazer isso aqui não vai fazer diferença. Faz. Para quem está sofrendo, para quem está com dificuldades, um sorriso faz a diferença. Não precisa muita coisa, às vezes é um sorriso. Às vezes é um abraço. E isso já faz a diferença. Então, lá nessa obra, tem um resumo de todo esse capítulo, que são 32 artigos, e depois, no 33º, tem um resumo. E nesse resumo, Kardec coloca assim para nós: o sofrimento é inerente à imperfeição, quer dizer, nós só sofremos porque somos imperfeitos. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais
e inevitáveis, como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para a falta de cada indivíduo. Quando a gente faz um equívoco, automaticamente, quando nós não cuidamos da saúde, temos excessos, vamos responder. Tudo está dentro de uma lei. E fala ainda, no terceiro item, todo homem podendo corrigir suas imperfeições, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade. Pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Eu gosto, quando eu falo nesse terceiro item, de contar uma pequenina história que elucida muito bem o que nós podemos fazer na encarnação. Conta-se que havia uma cidadezinha onde no alto da montanha existia um sábio. Este sábio efetivamente era um sábio, sabia de tudo. E os jovens, um tanto arrojados que são, e que eu adoro, dizia assim, eu quero enganar esse sábio. Eu vou enganar esse sábio. Eu vou achar um jeito de que ele erre comigo. E ele fez uma articulação no seu pensamento. Ele pegou um pássaro e colocou o pássaro nas suas mãos. E pensou, vou lá no sábio. Quando chega lá, eu pergunto assim, esse pássaro está vivo ou está morto? Se ele disser que está morto, eu abro a mão e ele voa. Se ele disser que está vivo, eu aperto ele e mato. E foi. Chegando lá, fez o que disse. O sábio olhou profundamente nos olhos dele e respondeu, a vida deste pássaro está nas suas mãos. Queridos irmãos, nós tivemos um projeto reencarnatório. Tivemos. Nós estamos com tudo à nossa mão. Mas a nossa vida, ela está nas nossas mãos. Esta existência, ela pode ser excelente e fazermos, não digo um salto quântico, porque não dá, né? Mas uma evolução imensa. Quando nós olhamos pelo ponto de vista da doutrina, que faz com que a gente perceba as dificuldades. Mas as dificuldades que chegam não são mais para que nós nos queixemos, para que nós fiquemos a nos lamentar, a falar, a dizer como eu sou vítima das coisas. Não. As dificuldades chegam para que nós possamos resolver. Porque felicidade é conseguirmos resolver as situações que nos chegam. E nós temos as possibilidades de resolver. Sabe por quê? Porque lá no Evangelho diz, o jugo leve. E ninguém carrega um fardo que as suas costas não possam carregar. Jesus disse isso para nós. Que nós possamos entender o que Jesus falou. E tudo aquilo que nos chega, que nós possamos entender a situação e resolver. E para falar em resolver, nós vamos trazer uma receitinha básica. Eu gosto muito de receitinha, só que não é minha, né, gente? Que eu não sou espírito evoluído para dar receita. A receita é de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles vai dizer que nós deveríamos entender a presente existência como uma empresa. E uma empresa, ela visa o quê? Se ela não for filantrópica, ela visa lucro, não é verdade? Ninguém vai trabalhar para não ganhar nada. Então, qual é o nosso lucro? O nosso lucro é progredirmos, se nós fizermos a comparação, certo? E ela diz assim, o livro é Momentos de Iluminação. Ela diz assim, que nós podemos ter algumas regras que podem nos auxiliar ao desempenho desta empresa, de cuidarmos deste empreendimento. E ela dá algumas dicas, que eu vou repassar algumas delas. A primeira delas, administra os teus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos sofrem. Administra, sabe? Não fica deixando para depois, resolve o que dá agora, o que não dá agora, deixa. Daqui um pouco você vai voltar naquele conflito e ele vai estar um pouquinho melhor e você avança de novo. Mas não finge que ele não existe. Administra. Evita eleger homens modelos para seguir. E quando ela diz isso, nós trazemos o contraponto. O único modelo que nós temos a seguir
Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o guia e modelo da humanidade? E é a única resposta do Livro dos Espíritos que tem só uma palavra, que se chama Jesus. Ele é o guia. Porque nós, enquanto homens, enquanto estarmos na Terra, qualquer um pode falhar. Nós somos falíveis, somos frágeis. Nós ainda não temos autoridade moral para vencer tudo que nos chega. Em alguns momentos nós vamos precisar de ajuda, em alguns momentos nós podemos nos equivocar. Então não tenhamos pessoas como modelo, mas Jesus, que é quem o Pai mandou para que nos exemplificasse o bem. Ela fala ainda: concede-te maior dose de confiança nos teus valores. Valores são importantes. Valores de família, o senso do dever, a ética, a honestidade, a moralidade não são fora de moda. As pessoas às vezes querem que a gente acredite que isso já passou. Não. Acredita em você, nos seus valores. Batalha por eles. Vai com fé. Nós precisamos acreditar em nós. Não te evadas, não te esquive do enfrentamento dos teus problemas. E aí ela diz, né? Às vezes dizendo situações que, eu não vou conseguir resolver, então eu não enfrento. Nós estamos aqui com a possibilidade de enfrentamento, sim. E nesses momentos, nós pedimos ajuda da espiritualidade. Vai dizer, Joana, reage à depressão. E nós sabemos o grande número de irmãos nossos de caminhada com transtornos mentais. Reage. Vai em busca de superação. Nós podemos superar. Não é fácil, não? Mas nós temos nós podemos ter ajuda dos nossos médicos da Terra, dos terapeutas da Terra e o atendimento espiritual, o centro espírita para nos auxiliar. Vai dizer ela também: tem em mente que os teus problemas não são os piores problemas. Mas para a gente conseguir perceber isso, a gente precisa levantar a cabeça. Se nós nos curvamos para as nossas dores, não conseguimos. Porque quando a gente levanta a cabeça e olha ao entorno, nós vamos perceber que tem pessoas com muitas dificuldades. E muitas vezes bem piores do que as nossas. E que nós podemos, com todas as nossas dificuldades, ainda assim estender a mão ao irmão. E ela vai dizer: libera-te da queixa pessimista. Ai, comigo nada dá certo. Ai, comigo nada é fácil. Tem que ter alguma coisa errada no meio do caminho. Se tá bom, se tá tudo bem, vai aparecer uma coisa ruim. Gente do céu, vamos pensar positivo, né? Vamos nos preparar, sim, para a vida, mas não com esses pensamentos pessimistas. Nunca cedas o espaço à hora vazia. E aqui nós vamos lembrar de Joana, de uma outra obra chamada As Leis Morais, que ela vai dizer que o momento mais perigoso para o cristão, o momento mais perigoso para nós, não é o das lutas acerbas, não é quando a gente está com problema, com dificuldade, mas é o da hora vazia. Não nos permitamos a ociosidade. O que faças, faze o bem e com dedicação. Todos nós temos tarefas importantes. Não tem mais e nem menos. Não existe régua. Existe amor naquilo que se faz. Lembra-te de que és humano e o processo de conscientização é lento. Nós vamos devagar, mas nós não vamos parar. Isso é o mais importante de tudo, de que nós possamos prosseguir. E agora eu pergunto para os irmãos, e vocês têm que fazer sim ou não, combinado? Isso é sim, isso é não, beleza? Conseguir, trazendo esse raciocínio para todos que estamos aqui, estou falando com os encarnados, perceber que o Espiritismo nos traz uma nova leitura de vida? Percebemos ou não? Ai, que bom, graças a Deus, ó, atingimos o objetivo. Vamos lembrar lá no início, quando a gente começou com o Manuel Filomeno de Miranda? O que ele dizia lá no início, a primeira frase de hoje? A missão do Espiritismo é iluminar a consciência humana. Não nos ilumina saber tudo isso?
não nos dá uma nova perspectiva de vida, um novo amanhecer com mais energia, com mais gás, com mais alegria? Ensinar o indivíduo a encontrar a própria paz, sob a inspiração do excelso bem, sob a inspiração do sublime bem. Conduzir com segurança aquele que busca. Nós sabemos que não existe o fim, existe recomeços. Propiciando harmonia interior quando a gente faz a transformação moral, quando a gente faz o bem, quando nós buscamos nos conhecer. Isso vai propiciando a harmonia e a alegria de viver. Quando as situações se encerram, as dificuldades passam, dá uma alegria aqui dentro na gente. E a gente diz, isso passou, já era, já aprendi, acabou. E é isso que vai acontecer. E aí, estamos em cima da hora, eu gosto sempre de trazer uma música, né? E essa palestra não tinha música, não se preocupe que ninguém vai cantar, né? Não se preocupe. Embora, vou contar para vocês que o dia do aniversário de 90 anos, acho que 90 anos de Fé, Luz e Caridade, lá em Novo Hamburgo, eu botei o povo para cantar. Vocês nem imaginam, eu canto pessimamente mal, mas a gente cantou, foi muito legal. Mas hoje eu não vou, vocês não vão precisar cantar. Mas tem uma música que eu gosto muito, que quando eu estava terminando essa exposição, eu custei para achar uma música que eu me identificasse, para que vocês guardassem na memória quando vissem que o Espiritismo traz essa nova leitura de vida, faz a gente olhar a vida de uma forma mais ampla, com um horizonte maior, de não deixar que as coisas do dia a dia nos impeçam de ser felizes. Né? Não é uma toalha molhada em cima da cama, não é um calçado fora do lugar, não é uma coisa que vai nos trazer infelicidade, porque que bom que eu tenho alguém comigo que deixa a toalha molhada. E a gente vai dizer, filho, tira a toalha daí milhões de vezes, mas a gente tem filho. Esposo, pelo amor de Deus, tira o chinelo no meio do caminho que eu vou cair. Ele vai deixar ali. E que bom que eu tenho alguém que divide comigo a minha vida. Então, vejamos que as perspectivas são diferentes, né? Quarto de filho adolescente, a gente fecha a porta e finge que não existe. Uma boa dica, gente. E olha, nos dá saúde e paz. Queridos, uma música que diz assim: quem me ensinou, quem vai querer voltar para mim e redescobrir seu lugar e enfrentar o dia a dia, é aprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. Tirar esse peso da vida, tirar esse peso, leveza. Não é um brincar descompromissado, mas é ver os componentes que você tem e seguir em frente. E não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. E para encerrar, a nossa querida Maria Bethânia, na música Brincar de Viver, diz assim: e eu desejo amar a todos, que eu cruzar pelo caminho. Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Vem. Então, que nós possamos não só sermos felizes, mas deixar feliz quem cruza o nosso caminho. Que as pessoas olhem para a gente e dizem assim, que pena quando você não está, que bom quando você está. Porque você tem um olhar diferente, porque você vê a vida diferente. Nós, espíritas, temos a oportunidade de ver, de perceber a existência espiritual diferente. Esta é a nossa tarefa de hoje. Deixar todos vocês com essa vontade de viver como a gente tem, essa vontade de fazer o mundo melhor, de fazer pequenas coisas, mas que somando todos nós vai dar muitas coisas. Então, que a gente possa realmente brincar de viver no bom sentido da palavra. E encerro com Jesus, que sempre ele tem que ser a última fala quando eu falo, que diz assim: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Muita paz, queridos irmãos, e que Jesus nos abençoe sempre.